conflito entre Rússia e Ucrânia hoje é o assunto mais falado no mundo e tem as suas razões. Primeiro, porque a maioria das pessoas é contra, não só esta, mas a qualquer guerra, pois afinal quem sempre sai na pior é a população civil. De um lado do conflito, temos a Rússia, um país de dimensões continentais com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, sendo, portanto, o maior país do mundo em termos territoriais, e uma população estimada em mais de 144 milhões de habitantes, dos quais mais de 105 milhões vivem em áreas urbanas. E de outro lado, temos a Ucrânia, com área total aproximada de 603 mil quilômetros quadrados e cerca de 41 milhões de habitantes. Para entender as causas do conflito, que tem dimensões políticas, geográficas, econômicas, culturais e estratégicas, e como isso vai influenciar o contexto geopolítico mundial, no episódio de hoje do EAD Podcast, trouxemos o professor de História e Geografia, Igor Gratia, que vai nos ajudar a entender tudo o que está acontecendo. Então, se você vai prestar o vestibular, o Enem, um concurso público, ou ainda quer conhecer melhor sobre essa geopolítica mundial, fique até o final desse episódio que a gente tem muita coisa para conversar. Fala pessoal, aqui mais uma vez o Joel do EAD e hoje a gente veio para falar sobre geopolítica. Mais especificamente, como vocês viram na introdução, a gente vai falar sobre o conflito Rússia e Ucrânia. E para isso a gente trouxe aqui o nosso professor de História e Geografia, que é o professor Igor, que já trabalha conosco aí já tem algum tempo. E vamos tentar elucidar para vocês de um modo mais pedagógico, uma abordagem pedagógica sobre o conflito, para que vocês entendam o que está acontecendo, por que está acontecendo e quais são as implicações disso para a geopolítica, para a economia de uma maneira geral. E isso vai dar subsídios para vocês tanto na hora de fazer uma redação, caso caia um tema parecido, ou também pode ser cobrado na parte de história, na parte de geografia, na parte de português. Então, assim, é um assunto que hoje, como talvez seja um dos assuntos mais comentados na internet, com certeza é bem provável, na verdade, que caia alguma coisa relacionada a isso. Então, a gente trouxe aqui o professor Igor para nos elucidar sobre isso e nos ajudar, então, a entender melhor essa situação, tá certo? Professor Igor, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio do podcast. Bom, boa tarde, Joel. Muito obrigado pela oportunidade. Para quem não me conhece, eu já ajudei o canal com vídeos sobre história, geografia e resolução de questões anteriormente. Hoje, pessoalmente, eu venho falar sobre a questão da Rússia e Ucrânia, tanto a pedido pelo Joel quanto pela proximidade que eu tenho com o tema. Gosto bastante, venho acompanhando há muito tempo já essa questão. E ele pediu para fazer uma apresentação, fazer um trabalho sobre isso para vocês, e é um grande prazer para mim fazer. Maravilha. E para Vamos você, lá? pessoal, que vai prestar o vestibular da Univesp, a gente vai colocar não só esse vídeo, mas todos os outros vídeos, inclusive com dicas de redação, dica de exercício de matemática, história, geografia, biologia, português, química, que estão resolvidos lá na plataforma EAD Vídeos. É um curso que a gente disponibilizou gratuitamente para você que vai prestar o vestibular da Univesp, ou se você quiser também somente testar os seus conhecimentos, fazendo os exercícios, entra lá em advides.com.br. O curso chama Vestibular 2021 da Univesp. Você entra lá, se matricula, é gratuito, você já pode ter acesso a esse vídeo e aos demais também que a gente vai produzir, tá certo? Bom, professor, então com a palavra e com a apresentação está aí o senhor. Tá ótimo, muito obrigado. Bom, nessa questão da guerra, eu acho que talvez a coisa que mais me perguntam até agora é justamente o que a Rússia ganha ao invadir a Ucrânia? Isso é uma pergunta que meus alunos, até mesmo Sim, amigos, em conversas, talvez a discussão que a gente mais tenha. uma E dúvida por que minha, eu acho que inclusive, né? acredito que. Como? Uma dúvida minha, inclusive, né? Sim, sim, é algo que você me perguntou também. E eu acho que essa questão bate muito no tamanho, na extensão territorial da Rússia. Poxa, a Rússia é um país tão grande, é o maior país do mundo. O que que eles ganham em fazer isso, fazer essa invasão em cima de um país pequeno? Quando a gente olha os dois,
no mapa, a gente vê que mesmo a Ucrânia, sendo grande em comparação a Uhum. outros países europeus, é o maior país exclusivamente europeu, ela ainda é um país pequeno. E Uhum. talvez a maior questão que a gente coloca é a da Crimeia. A Crimeia é uma península, lembrando, uma península é uma porção de terra que é conectada apenas por um pequeno pedaço de terra ao resto do continente. A Europa como um todo é uma península cheia de penínsulas, como a Península Ibérica, a Península Itálica, a Península Escandinava, a Península da Jutlândia, onde fica a Dinamarca, e a Península da Crimeia. A Península da Crimeia, então, ela faz essa grande questão que a Rússia sempre busca, que é um porto de água quente. Um porto de água quente é algo que a Rússia vem buscando pelo menos desde o governo de Pedro Grande, lá no século XVII. Pedro Grande já vinha com essa ideia de ser um porto de água quente, ainda na época que os navios eram feitos de madeira, como esse aqui Uhum. atrás. E ainda para hoje os encouraçados têm essa diferença, em que um porto de água fria, ele congela durante certos períodos do ano, seja uma estação, sejam apenas alguns meses. Isso não acontece no porto de água quente. Todos os portos do Brasil, por exemplo, são portos de água quente, eles são navegáveis durante o ano todo. Isso é uma grande diferença para a Rússia, porque enquanto ela tem um extenso litoral norte, um extenso litoral leste, ela não tem aonde colocar a sua frota do Mediterrâneo num lugar permanentemente navegável. Ela Navegável. só tem acesso ao Mar Negro em umas pequenas porções. Você vê nesse mapa que ali, esse pedaço amarelo, já é Rússia, já é algo que nós Uhum. sempre chamamos de Rússia. Já essa região em laranja seria da Ucrânia e o riscado da Crimeia é essa região que está disputada. Isso desde a invasão em 2015 pela Rússia na Crimeia. Não é ainda o. Hoje isso já está firmemente em mãos russas e nós vamos ver em outros mapas como está a situação hoje. Inclusive, você pode acompanhar a situação agora, ao vivo, nesse site, que chama, você vê aqui, ó, live, ao vivo, na região da Ucrânia, o mapa da Ucrânia. Esses eventos que aparecem aqui são reportados por pessoas, são como se fossem repórteres no chão, mostrando como que está a situação ou algo que aconteceu, como uma explosão, ó, você vê Uhum. relatórios de explosão na base aérea Melitopol. Você vê aqui, ó, uma estação de energia numa cidade parou de funcionar por causa da falta de carvão. Você vê aqui, Entendi. ó, bombardeios em volta de outra região. Isso aqui seria qual cidade? Uma que eu não sei falar o nome ainda. Uhum. Mas você vê que concentrado com um grande peso aqui é provavelmente uma região, também por estar perto do que hoje a gente coloca como uma região de controle russa, é uma região que está perto de ser conquistada, perto de ser invadida ainda pelas próximas forças. E Perfeito. a questão aqui é justamente isso. Enquanto eles querem focar em conquistar essa região, nós também temos que levar em conta que a Ucrânia já vem há tempos conversando sobre fazer parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essas conversas, elas vêm sendo colocadas justamente para que a Ucrânia tenha uma proteção caso ela fosse invadida. Porém, com a invasão da Crimeia lá em 2015, a Rússia bloqueou qualquer chance, porque uma das regras que os países que já são membros colocam em novos países membros é que eles não podem estar envolvidos em nenhuma guerra no momento em que eles são incorporados à organização. Perfeito. Provavelmente porque senão seria uma forma de qualquer um país tentar, num momento de dificuldade, acionar o poder da OTAN, mais ou menos assim, né? Com certeza, Então com tenta certeza. evitar isso. O que nunca impediu anteriormente da OTAN de participar de outras invasões. Você vê que quase toda invasão do Oriente Médio teve alguma participação de tropas francesas, inglesas, Uhum. ou mesmo portuguesas, de países alemãs, de países que, enquanto eles mesmos não têm uma tradição militar, eles ajudaram como membros dessa organização. Eles ajudaram os Estados Unidos a fazer essas invasões e Perfeito. outras Professor, guerras. só voltando um pouquinho quanto à questão lá de ter um mar quente, né? Como você disse. É,
Você acha que essa questão ela trava muito o fato da maior parte do continente russo, né? A maior parte do tempo lá do mar russo, mar russo que eu digo assim, é o litoral russo, né? Ser congelado em grande parte do tempo, né? Você acha que isso, esse grande interesse deles é porque isso afeta muito a economia deles, o transporte, até pelo custo, né? Do marítimo geralmente ser mais barato do que aéreo, essas coisas? Não isso é discutido nunca como uma questão puramente econômica. É mais uma questão estratégica militar mesmo. A acessibilidade, pensa, numa situação em que qualquer país é invadido, ele tem que rapidamente acionar a sua força naval. E se, por exemplo, isso acontecesse com a Rússia durante o começo dos meses de inverno, e ela não tivesse acesso ao seu poder naval, ela estaria muito ameaçada, Entendi. Então, tá certo? então tem muito essa questão bélica, né, da Rússia, né? Historicamente, esse é um país que, historicamente que eu digo, pelo menos da Guerra Fria para cá, né, é um país que sempre se militarizou muito. Então, eles têm esse receio, de fato, de se precisar, basicamente viver em constante medo, né? Ou em estado de alerta, né, de alguma coisa acontecer e precisar reunir tropas, essas coisas, né? Sim, não. Assim, também economicamente a Rússia é muito mais um país que lida com ferrovias. Eles têm ferrovias conectando com antigos países da União Soviética, como o Cazaquistão, ou mesmo Bielorrússia, e essa conexão eles ainda mantêm. Uhum. Então, enquanto é importante, não seria algo que travaria completamente a economia se eles tivessem um bloqueio de rotas navais. Inclusive, é um bloqueio que eles passam quase todo ano quando simplesmente o inverno chega. Ah, perfeito. Então, mais a questão estratégica militar É mesmo, uma né? questão estratégica, exatamente. Eles Maravilha. queriam usar um desses portos, por exemplo, foi uma das grandes questões da invasão da Síria. Não a invasão, mas a participação da Rússia na guerra civil síria era conjugada, foi negociada em conjunto com a liberação de um dos portos sírios para os navios russos. Ah, perfeito. Professor, e agora vem uma outra pergunta que eu sempre me faço, porque você olha assim, o poder bélico da Rússia, ele é gigantesco, né? Os Estados Unidos, até o período da Guerra Fria, por exemplo, os Estados Unidos, que talvez seja o de maior poder bélico, nunca bateu de frente com a Rússia, temendo qualquer retaliação, porque a gente sabe que poderia ser uma catástrofe mundial. Com todo esse poder de fogo que a Rússia tem, por que que essa guerra ela tem demorado tanto, tem se arrastado tanto? Eles não têm conseguido obter, eu não sei se é obter sucesso, enfim, mas tem demorado tanto esse conflito. É realmente outra pergunta que tanto amigos quanto alunos me fazem bastante, né? É isso? É esse o grande urso do norte que ia acabar com a civilização ocidental, que ia conquistar a Europa inteira, invadir os Estados Unidos? Cadê isso? Cadê todo esse poderio, como você está me falando? E realmente, como você está colocando, e só quero limpar qualquer dúvida. Hoje, os Estados Unidos é absurdamente o maior poder militar que existe na Terra. Não há comparação. Não há comparação, mesmo quando a gente coloca o tamanho das forças chinesas ou as armas nucleares da Rússia. Não há comparação com o poder dos Estados Unidos. Por exemplo, se a gente colocar em questão de porta-aviões, que hoje são uma ferramenta muito importante, tanto para bombardear quanto para garantir que tenha um completo domínio aéreo de uma região, os Estados Unidos têm 12 porta-aviões. E o resto do mundo não somam essa quantidade, mas do mundo inteiro. E se você pensar que 8 dos porta-aviões do resto do mundo estão em mãos de aliados dos Estados Unidos, não tem a mínima comparação. Isso a gente ainda não chegou a falar sobre questão de submarinos, ou mesmo números de lançadores dessas bombas, etc. Uhum. Um, a gente pode falar também sobre a questão do quão efetivo os combatentes americanos são. Se a gente coloca, não apenas pelos próprios soldados, mas por todo o apoio que eles têm. Conhecimento de GPS, conhecimento estratégico.
Você vê mapas que foram liberados pelos Estados Unidos de como que eles mapearam por satélite o Brasil. E você vê uma clara diferença entre os mapas do próprio Brasil. Hoje, eu estudei durante a minha graduação usando esses mapas, e eles são mapas topográficos que mostram um relevo extremamente detalhados. Mas então, voltando assim, como que esse país que tem tanto estava se sentindo ameaçado pela Rússia? A questão é simples. Não queriam o conflito de qualquer razão. E por que que a Rússia está levando tanto tempo para dominar o que seria um país não visto como um poderio militar sequer próximo da Rússia? Como uma ameaça, né? Mas, hum? Um país não visto como uma ameaça para eles, né? Uma ameaça de grande porte. Exatamente, não visto como uma ameaça. E a gente tem que ter noção do seguinte: está acontecendo. A invasão está acontecendo, está caminhando, ainda que a certos passos, vamos dizer assim, ela ainda está acontecendo num ritmo cada vez maior. Nós já estamos a 78 dias de guerra, esse mapa está até um pouco desatualizado agora que eles estão mais perto de Kiev. Porém, esse daqui eu queria que ele mostra muito bem a diferença aqui. Nós temos os controles, nós temos um território que é ocupado e nós temos territórios que são o quê? Contestados. Alguns territórios são contestados porque enquanto a gente escuta bastante sobre a questão de mas ali nós temos a grande planície europeia, né, que seria um portão de acesso que tem entre a Europa e a Ásia. Mesmo com isso de ser assim desimpedido, de ser uma região que você consegue usar tanques, de ser uma região que você consegue proteger com helicópteros, a Rússia tem, primeiro, uma limitação em que o grande parte do transporte deles é feito por ferrovias, e essas ferrovias terminam na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Agora, você tem todo tipo de avanço agora tem que ser feito por estradas. Nós temos a ação, inclusive, de sabotadores ucranianos que estão se prejudicando, cortando linhas de comunicação, detonando com estradas, explodindo pontes, todo tipo de, inclusive algumas daquelas bombas, explosões que a gente vê reportada no mapa ao vivo, podem ser realmente praticadas pelos próprios ucranianos. Uma vez que eles veem que, por exemplo, uma base aérea não mais tem como salvar, que os russos vão estar ali no outro dia, eles explodem completamente com a pista de pouso para justamente agora os russos não usarem aquela pista de pouso para continuar invadindo o país. Ah, entendi. É Entendeu? Então, um, essas ações de guerrilha, de combate urbano, são realmente as ações que a Rússia tem que estar sofrendo bastante. Enquanto eles têm um grande poderio para a conquista territorial, você vê que eles estão sofrendo um pouco com essa conquista urbana da situação. pelo que eu vejo, assim, esse novo tipo de combate, evidentemente, não foi inaugurado pela Ucrânia, né? Os talibãs, essas coisas, tudo, eles têm esse tipo de estratégia de combate. Então, se eu não posso vencer militarmente, mas nesse campo urbano de explosões, atentados, é uma forma de guerra também, né? No Oriente Médio a gente vê com mais frequência, mas é uma forma de guerra também, né? Impossibilitar que eles ocupem, ou quando estão ocupados, fazer com que eles tenham medo de ficar ali, né? E não ser uma ocupação segura para eles, né? Com certeza. E, inclusive, a gente vê o quê? A participação de civis nisso. É o jeito que os civis têm de resistir à sua ocupação. Quando a gente vê, por exemplo, mulheres, você tem vídeos na internet que a gente pode ver de mulheres, até mesmo idosas, fazendo fabricação de coquetéis Molotov. Ou outra coisa que o próprio governo ucraniano fez, foi que eles liberaram vários rifles de alto alcance para a população. Ó, se eu não me engano, foram 100 mil rifles assim com munição para a população. Ó, vai lá e resiste. É uma estratégia que o governo ucraniano está reconhecendo que eles têm que assumir, porque eles não têm como combater apenas com as forças do próprio exército. É. Mesmo que novas ferramentas venham aparecendo, mesmo que eles, por exemplo, uma que venha bastante é o tal do MAN, que é uma espécie de míssil que se lança da Terra, de uma pessoa carregando esse próprio míssil, para atingir um jato ou um helicóptero a longa distância. Porém, tem poucos desses, tem 40 só no país todo. Isso eu vejo assim como, é claro, como toda guerra, né? Muito triste porque
pessoal civil não é treinado para isso, não é preparado para Não. isso. Então tem mais uma questão talvez emocional do que propriamente de guerra, né? Eu não sei até que ponto eles usam isso também para tentar mobilizar os outros países do mundo, né? Então, por exemplo, olha, tem senhoras, pessoas pegando em arma lá, que absurdo. Porque, de certa forma, há uma pressão muito grande sobre a Rússia, porque eles são o grande responsável pela guerra, essa que é a verdade, não é a Ucrânia. Então, assim, você vê que vários países do mundo, vários artistas e várias pessoas se mobilizaram contra, né, expressaram, né, a sua insatisfação com a guerra. Então, eu acho que Uhum. é mais, é uma arma mais, digamos, midiática do que propriamente de guerra, porque um soldado russo treinado com um tanque de guerra ou com um avião caça jamais vai ter medo de um rifle, seja ele qual for, na mão de uma pessoa despreparada que não conhece, né? Com certeza. E aí entra uma outra questão de por que a Rússia está sofrendo tanto com essa invasão. Não estão usando soldados treinados. Não, não assim, lógico que são soldados treinados. Porém, o tempo inteiro a gente vê que são o quê? Recrutas. Aparecem vídeos de ucranianos capturando forças de combate russas e você vê que são jovens, mais jovens do que eu. Jovens com 18, 22 anos, talvez com a idade do nosso espectador aqui. E eles estão falando, não, eu morava perto da fronteira, eu fui chamado 5 dias antes para vir aqui, ou eu morava perto do Japão, que é do outro lado da China, mas fui transportado até aqui porque eu estava preso, me deram a opção de fazer isso ou fazer outra coisa. Você vê que enquanto eles são treinados, eles não são forças de elite, de jeito algum. Outra questão é que também eles estão usando muitos chechenos. Chechenos são de uma república no sul da Rússia, eles são praticamente um país próprio dentro da Rússia, que foi, inclusive, combatido pela Rússia com um certo fervor. Nós lembramos disso no começo do século XXI, nós tivemos vários combates entre a Rússia e a Chechênia, mas eles estão realmente também assim, não tão experientes. Os chechenos são, inclusive, os mais experientes combatentes que essa força está vendo no momento. Perfeito. É complicado, né? Muito. E então, basicamente, é todo esse cenário que faz com que a guerra tenha, ela não possa avançar, talvez como eles gostariam, né? Tem essas limitações, limitação de pessoal, limitação também do que vai causar, o tipo de armamento que vai utilizar, tem essa questão, né? Não pode ser qualquer arma. Hoje em dia a gente tem leis internacionais que protegem isso, né? E a Rússia Sim, sabe sim. que de repente, por exemplo, uma pessoa vai perguntar por que que a Rússia não usa uma arma nuclear, por exemplo? Na sua opinião, por que que ela não chega lá e manda uma bomba nuclear que destrói o país inteiro? Porque não precisa. Exatamente assim. Quando a gente volta lá atrás na questão do que a Rússia ganha com isso, o que ela ganharia com usar armas nucleares? Absolutamente nada. Pensa só que não apenas assim, seria a terceira bomba usada militarmente. Apenas a terceira em toda a nossa história com armas nucleares. E mais de quase 80 anos depois das últimas, certo? É impactante. Se você falou dos efeitos emocionais, imagina então agora o efeito emocional disso. Uma população inteira de 100 mil, 200 mil pessoas evaporar em um instante, como aconteceu em Hiroshima, como aconteceu em Nagasaki. 100 mil pessoas em um instante. E além disso, você pensar que eles já não estão na posição simpatética do conflito. Sim, Certo? Hoje essas notícias chegam super rápido. Imagina que antes mesmo de notícias correrem, pessoas que, como colocam naquele site lá, mostrando os efeitos do que estão sendo combatidos, do que está realizando ali. Por exemplo, na fronteira, né? Porque você, enquanto morrem pessoas instantaneamente durante uma bomba, você tem pessoas nas fronteiras, um pouco mais distantes, que vão ver o cogumelo, vão ver aquela forma característica da bomba nuclear e vão tuitar sobre isso. O mundo inteiro vai ficar sabendo em minutos que isso aconteceu. Vai também destruir toda a infraestrutura que a Rússia gostaria de utilizar depois. e as relações internacionais da Rússia, né? Praticamente ninguém vai querer se associar com um país que
lançou uma bomba atômica, por exemplo, né? A gente tem relações com os Estados Unidos o tempo inteiro, mas Sim. sim, com certeza. Hoje, assim, aniquilaria qualquer relação da Rússia com qualquer país do mundo. E pensa que seria uma grande ameaça para o mundo. Ver isso, seria o próprio mundo agora estaria contra a Rússia militarmente. Alguns professores que eu já conversei concordam com isso. Entendeu? Pessoas do Brasil iam estar muito mais voluntários, iam aparecer, do resto da Europa, dos Estados Unidos, porque agora você pensa assim: pô, se eles tiveram coragem de fazer isso, o que impede eles de fazer isso no meu país? O que seria uma verdade, né? Sim, sim, exato. E assim, a Rússia não precisa disso. A Rússia tá ganhando a guerra, tá levando mais tempo do que talvez seja previsto, mas ela não quer aniquilar a Ucrânia. Não é uma guerra de aniquilação étnica. Não é como foi parte da Segunda Guerra. Não é uma guerra de simplesmente assim eliminar a Ucrânia. Não só a Rússia quer anexar partes da Ucrânia, se não a Ucrânia como um todo, ela quer, mais do que isso, mostrar para o mundo que ela ainda tem um poder. Ela quer mostrar para outros países que estão crescendo com o seu poder militar, seja o Japão, seja a China, ou que já são o maior poder do mundo, como os Estados Unidos, que ela ainda tem uma capacidade. É. Esses jovens, é triste pensar que esses jovens que estão combatendo agora nas primeiras fileiras, eles estão sendo usados como bucha de canhão para parar os primeiros tanques ou para parar os primeiros lançadores de míssil que a Ucrânia tem. Mas não tem chance. Não tem chance. A Rússia vai, uma, duas, três, quanto tempo for preciso, eles têm uma economia mais estável do que a Ucrânia. Você vê que a Ucrânia, recentemente, o presidente fez um pedido de 2 bilhões de dólares para eles se manterem funcionais, só pelo fato que eles perderam aquelas regiões. Uma arma que, por exemplo, a Rússia já clássica, digo assim, do século XXI, e que a Rússia tem cada vez usado mais, é o hacking. É a ideia de usar combatentes digitais, é usar um combate virtual para impedir, por exemplo, da população ucraniana encontrar o Ministério da Ucrânia, encontrar informações sobre a Ucrânia e também para espalhar as suas próprias notícias de propaganda. Você vê que, por exemplo, uma grande diferença que a gente vê por todo o mapa é que, como nós vemos na terceira imagem, daquela imagem de fundo preto ali, a Rússia sempre representa a Ucrânia sem a Crimeia, porque a Rússia já vê a Crimeia como si própria, como dela mesma. E toda vez que eles espalham essas mensagens anti-Ucrânia, anti-isso, anti todo o que a Ucrânia está defendendo ali, eles estão usando também de uma propagação online. Ah, mas Igor, você vê que hoje nós temos uma comoção muito maior do lado da Ucrânia. Sim, mas de alguns setores da sociedade. Outros setores têm realmente visto como que realmente a Rússia, não, ela está fazendo isso no dever dela, ela está cumprindo, ela está assim, impondo o seu poder, ela está combatendo, como chamaram lá, um grupo de combate neonazista. Você vê que tem pessoas que apoiam ainda a Rússia. Então, esses debates, essa propaganda que a Rússia espalha, alimenta esse debate e impede, talvez, que alguns países se comprometam mais com a luta. É também, Por então, exemplo, uma guerra ideológica, né? com É como certeza. toda guerra é também, né? Se presta a ser, é uma guerra ideológica. Eles precisam, afinal de contas, justificar. E é como você disse, se para cá, assim, a gente tem um determinado tipo de informação que é produzida e é filtrada pela nossa visão ocidental. Agora, a gente não sabe, não tem ideia como eles estão recebendo isso lá. E é como você falou, ele pode estar recebendo uma propaganda, por exemplo, olha, a gente está lutando pelo nosso nacionalismo, a gente não pode ficar vulnerável a ataques, né? Defenda a sua família. A gente sabe que, por exemplo, o governo militar aqui no Brasil, né, no golpe de 64, usou muito da propaganda. Então, assim, não, seja um Brasil forte, um Brasil para frente, né? Avante Brasil, Deus e família, né? Esse tipo de coisa tudo. Então, assim, usa artifícios de ideias que sabe que as pessoas vão comprar, né?
Todo mundo é a favor da família, todo mundo é a favor de um Estado forte. Então, assim, a gente sabe como vem pra gente essa notícia, mas a gente não sabe como isso está chegando, por exemplo, para um agricultor lá da Rússia, que pode estar muito, assim, realmente apoiando a Rússia nisso, porque para eles é uma luta de defesa da nação, de Uhum. comprometimento, de nacionalismo. Sim, mas eu digo não apenas na própria Rússia. Se a gente vê, por exemplo, que essa propaganda chega em qualquer lugar, ela chega aqui também para nós. O nosso governo se declarou neutro em relação a essa guerra, que ele não vai impor sanções à Rússia e que ele também não vai prejudicar a Ucrânia de jeito algum. Ele está neutro, não, mas ele também não vai ajudar a Ucrânia nem a Rússia. Neutro. É como se a guerra não tivesse acontecendo para o nosso governo. E ele faz isso. E essa propaganda que eles espalham ajudam a governos tomarem essa posição. Talvez um governo que, não, eu vou ajudar. Não, mas o assessor dele fala, ó, tem uma parcela da nossa população que concorda com o outro lado. Então a gente não pode mandar apoio para aquele país e nem para o outro. Então realmente assim, essa propaganda política, essa ideologia, ela toda faz ela segura um pouco esse debate em outros países. Perfeito. Então, essa é uma das armas aí russas, né? Combate Sim, sim. digital, né? Uhum. E o Com que deve, certeza. e o que deve ter de fake news também produzida não deve estar contado, né, cara? Sem dúvida, Talvez sem dos dois dúvida. lados, né? Aí nesse Dos caso. dois lados, sem nenhuma dúvida. Tem aquela fake news famosa do fantasma de Kiev, que teria sido o fantasma de Kiev. Você ouviu falar Não disso? vi esse, eu não vi. O fantasma de Kiev foi assim, até hoje nós não sabemos a veracidade total disso. E tem uma outra questão mais fácil de falar sobre a Ilha da Cobra. Mas a fantasma de Kiev ele foi uma propaganda que espalharam em cima de um vídeo, um curto vídeo de um avião sobrevoando Kiev. E falaram que aquele avião tinha derrubado 5 ou 6, até mais, acho que mais, aviões russos. Um feito que não acontece desde a Segunda Guerra. Combates aéreos hoje, eles são extermínio. Você vê que assim, os últimos combates que a gente tem, eles são dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm um poderio militar muito mais alto do que, por exemplo, o Talibã. No começo da guerra com o Afeganistão, eles tinham ali 50 helicópteros, cento e poucos aviões. Isso daí foi destruído no chão. Não, mal teve combate aéreo. Então, um piloto derrotar 6 aviões em um dia de guerra é algo que não acontece desde a Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Entende? É algo que não acontece. Pensa assim, então, a dimensão que nós estamos falando é algo que não aconteceu na Guerra da Coreia, algo que não aconteceu na guerra do Vietnã, em todas as guerras Iugoslava. Mesmo assim, porque o combate aéreo também tem outra questão: o limite de quantas armas um avião pode levar antes de ele ficar muito pesado. Então, ainda assim, de novo, o número desses era absurdo. Muita gente começou a duvidar, não, isso aí é falso, isso aqui. E até hoje não se confirmou a veracidade, ninguém se colocou à frente, não, fui eu que fiz isso, até algum registro, tem a câmera do meu cockpit que mostra eu derrubando 6 aviões. E é isso. E E aí, outra esse questão, avião foi chamado de o Fantasma de Kiev, é isso? Esse avião que uhum, esse supostamente piloto, né? derrubou. Uhum, Ah, entendi. Eu entendeu? não conhecia, não. Não, essa daí é uma boa, mas de novo, uma boa história até de propaganda para os próprios ucranianos. Né? Sim, Nossa, nós temos que lutar, nós temos heróis já nessa guerra. entendi. E a outra questão foi a da Ilha da Cobra, que foi aquela ilha que um navio russo estava querendo ocupar, fica no Mar de Azov. Eles estavam querendo ocupar essa ilha e eles deram ordens eles comunicaram por rádio para os defensores dessa ilha, que era desocupem essa ilha agora, imediatamente, ou nós vamos atirar. E os caras, o cara que estava operando o rádio, ele mandou um áudio bem vulgar de volta, com palavras bem chulas, e noticiaram que esses guardas, que esses defensores foram todos mortos. Claro que não, eles foram capturados. Só que isso levou umas 2 semanas para aparecer que não, na verdade eles foram só capturados. Ah, Não, e de entendi. novo, é uma propaganda fake news ucraniana contra a Rússia. Para botar medo, talvez, né, no em soldados Botar da tanto Ucrânia. medo na população, assim, ó, se defendam, senão vocês vão ser exterminados, como também para o resto do mundo. Você fala, ó, olha só como eram jovens esses guardas que foram lá e foram brutalmente assassinados. Eles foram capturados. Isso não tira em nenhum método, em nenhum mérito, né, nenhum, como eu posso dizer assim, em nenhum ponto
a crueldade que está sendo a invasão. Uhum. Porém, né, é algo que, de novo, é uma notícia falsa sendo usada para controlar a opinião do público sobre isso, sobre o Sim, sim, conflito. é. Fake news hoje, infelizmente, ela Algo que nós temos que não tem combater. nacionalidade, né? Não. Todo lugar Não tem tem. nacionalidade, não tem ideologia, é para todo lado. É, verdade. Seria o submundo das notícias, né? Submundo das notícias. Exato. Qualquer um Ah, pode boa, eu criar, gostei né? dessa. O submundo Porque você das vê, notícias. cara, aqui teve muito em relação. Lógico que a gente vai concordar e a gente vai discordar, mas em relação à vacina, é, as- a política então utilizou muito, né? Dos dois lados. E agora a gente está chegando próximo às eleições aí, Ixi. 2022. O que vai ter, já tem, né? O que vai ter de fake news dos dois lados, eu acho que acaba confundindo. E de certa forma, eu acho que até é um objetivo das fake news, né? Às vezes não é nem Sim, dizer. esse é o. Sim, É desinformar, mas é também causar confusão, porque se a partir do momento que eu causo uma dúvida em você, eu já atingi meu objetivo. Não precisa nem você concordar com aquela fake news. Mas eu plantei uma exatamente. dúvida, né? Exatamente. Implantar a dúvida pode restringir uma ação, pronto, é tudo que eles querem, É, tudo peraí. que precisa. E a Rússia usando Hum. isso, né? Rússia e Ucrânia, né? Mas aqui a gente fala mais da Rússia porque, evidentemente, é quem tem maior poder, ela que está ditando o Sim, andar da sim, guerra, não, está né? envolvido em escândalos com isso desde 2014. Tá Há certo. muito tempo que a Rússia que os hackers russos vêm sofrendo acusações de atividades ilegais Até nos Estados Unidos, inclusive, né? nos Estados Unidos, exatamente, e em E- outras eleições europeias. Verdade, verdade. Bom, Hum, pois bem, continuamos aí. exato. Qual outra dúvida que aparece para ti? Ah, sim, uma que é muito comum e a gente essa eu acho que causa grande preocupação, né? Hum, Quais outros países que vão se envolver nesse conflito, né? Eu acho que essa é uma dúvida que a gente tem, porque ah, todos os países têm um grupo ali de aliados. O Brasil, por exemplo, é aliado com os Estados Unidos e tantos outros países, né? Evidentemente. Só que a gente pergunta, né? Quais outros países que vão se envolver nesse conflito diretamente ou indiretamente, que é uma forma também de você se envolver. Você não precisa uhum. necessariamente mandar gente lá, mas se você se alinha com aquele país e ajuda com estoque de alimentos, seja lá o que for, você está se envolvendo no conflito também, né? Com certeza. Não, aqui a gente vê que, indiretamente, diversos países já estão tomando posições. Os Estados Unidos recentemente mandou 16 bilhões de dólares, 80 bilhões de reais em armamento para a Ucrânia. Armamento pesado para a Ucrânia se defender. A Alemanha também fez isso. A Alemanha nunca fez isso de enviar armamento pesado para outro país utilizar. E assim, indiretamente, diversos países vão se envolver. Eu acho que o grande medo que muitas pessoas tiveram no começo foi de diretamente os países se envolverem, assim, de Uhum. outros países serem invadidos ou entrarem para o conflito. E assim, né, pouco se fala, mas a Bielorrússia está envolvida nesse conflito diretamente. A Bielorrússia transporta tropas russas, a Bielorrússia tem um campo de prisioneiros ucranianos, a Bielorrússia leva suprimentos russos também para as linhas de frente. Você vê que eles têm um envolvimento direto. A gente fala pouco disso porque acho que muitas pessoas nem sabem onde fica a Bielorrússia. Mas até curioso aqui, né? Esse daqui é uma imagem do presidente Lukashenko, um ditador também, um autocrata da Europa, mostrando para outros membros ali do seu governo os planos de invasão que a Rússia tem para a Ucrânia. Né? Você vê que esse país aqui, que ele está logo acima do bastãozinho dele, é a Bielorrússia. E você vê que ali, na Ucrânia, no mapa da Ucrânia sendo invadida, ali onde está circulado, a gente vê nesse mapa uma invasão de um país próximo ali também, pequeno, chamado Moldávia. Então, isso daqui eram planos que foram vazados, literalmente vazados, porque ele estava apresentando isso para os seus membros de ministério, usando esse mapa, e o mapa mostra essa invasão. Na hora, o governo da Moldávia viu isso e ficou: como assim? Eu vou ser invadido e eu não estou sabendo? E por que vocês estão mostrando isso para gente? E é curioso como assim, não se sabe até hoje se ele fez isso
por um erro mesmo, um erro besta, ou se ele fez isso como talvez uma estratégia de persuasão, falando algo como, ó, Moldávia, fica quieta aí, senão você é o próximo. Entendi. Entende? É bem curioso isso. Como realmente assim, foi pego de surpresa. Todo mundo foi pego de surpresa com essa imagem, assim. Não sabem se esse mapa é do próprio Lukashenko, não sabem se esse mapa foi enviado pela Rússia, e a Rússia falou, não, ó, nós vamos fazer essa invasão, se prepara para isso, e ele vazou isso meio sem querer, por erro, de novo por propaganda, e foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Ele é de Porém, já onde? faz Ele, uns... ele é russo, esse Ele é o senhor aí? presidente da Bielorrússia. Ah, o presidente da Bielorrússia. Uhum. Ah, Entendi. Ele entendi. estava mostrando para outros membros do governo da Bielorrusso e todo mundo foi pego de surpresa. Até o próprio presidente ucraniano, ele falou assim, o Zelensky, eu não esperava, mas ele queria pedir um apoio da Moldávia. Ó, já que você é o próximo, vem aqui ajudar a gente. Hum, Já vem ajudar a gente. Porém, entendi. então, já faz uns 20 dias que essa imagem apareceu, quase 30 dias, e não aconteceu nada ainda. A Moldávia ainda não foi invadida, porém, o governo já começou a mesma programação da Ucrânia, distribuir armas, recrutar mais pessoas, aumentar suas forças federais e está de prontidão. Porém, se a Ucrânia, que aqui está dividida em 4 setores, já é vista como um país pequeno, a Moldávia, então, é um país minúsculo. É menor do que para a nossa referência aqui do Brasil, do que o Espírito Santo. Entende? Que já é um país, já é um estado minúsculozinho. Assim, e envolvimento direto que outros países podem ter é só realmente se bater de frente com a OTAN. Se alguma coisa acontecer, ou se a OTAN declarar que vai fazer apoio diretamente, assim, não. Ah, mas eles mandam armas, tá? Mas não é assim, soldado americano matando soldado russo, certo? É um apoio financeiro, vamos dizer assim. E eles podem defender isso como interesses. Ah, não, mas eu tenho que garantir, por exemplo, que o trigo que sai da Ucrânia chegue nos meus portos. Ou eu preciso garantir que as pessoas que vendiam aqui nos Estados Unidos, que vendiam coisas para a Ucrânia, continuam com clientes. Então, na verdade, eu estou defendendo interesses americanos, eu estou defendendo interesses alemães, eu estou defendendo produtores franceses, etc. É verdade. Agora, quanto a essa questão de apoio, né, que você falou, Hum, de um país apoiar o outro, a Alemanha mandando armas, Estados Unidos mandando dinheiro. É engraçado que, assim, fazendo um paralelo aí na história, né? Os Estados Unidos ajudou tanto o Talibã, né, no passado, que depois uhum, acabou virando a própria cobra que mordeu o calcanhar, né, dos Estados Unidos, como ajudou também o Saddam Hussein, né? Então, uhum. assim, é complicado como essa questão de ajuda, ela é estratégica em um momento específico. Sim, sim. Mas, dependendo do que você faz, é aquele negócio, né? Você cria a cobra que volta para te morder, né? É claro, assim, que são outras conjunturas, a Ucrânia não é a mesma coisa, mas a gente nunca sabe o que pode surgir disso, né? De uma guerra pode surgir um Exato. ditador. E aí esse Uhum. ditador, por exemplo, que surge lá na Ucrânia, numa Ucrânia devastada, por exemplo, cria uma outra política para a região e que aí vai completamente contra os Estados Unidos, seja lá o que for, né? Eu acho que isso fica um pouco na cabeça deles também, né? Até que ponto a gente vai Uhum. ajudar, porque a gente pode criar a cobra aí que vai voltar para nos morder, né? Não que Com seja o caso certeza. agora, né? Uhum. Não que seja o caso agora, mas como tudo depende de um contexto, né? O nazismo surgiu de um contexto, as ditaduras de todos os países, né? Ditadura tanto de esquerda quanto de direita surgiram de um contexto, né? É o contexto que faz a, a coisa ir para um lado ou ir para o outro, né? Uhum. Não, sem dúvida. E assim, a gente tem outros exemplos até mais recentes que o Saddam Hussein com a Primavera Árabe. Você tem tanto a situação do Gaddafi quanto do Mubarak, que eram governantes que foram ali colocados pelos Estados Unidos, mas na hora que eles foram ameaçados, que os seus governos foram derrubados, não tinha como defender mais as posições que eles assumem. Então, os Estados Unidos recuou, falou: não, ó, não temos mais como ajudar. Né? Então, foi uma situação até interessante, assim, num governo ditatorial depender de uma ajuda externa e essa ajuda externa parar. Parar na própria reprovação mundial que todo mundo tinha contra esses governos. É isso mesmo. Bom, professor, uma outra pergunta que eu tenho aqui é o seguinte: Hum, toda guerra, né? Ela, infelizmente, ela impacta muito fortemente na população civil.
As pessoas Uhum. que nada tem a ver com conflito, que não queriam conflito nem de um lado nem de outro. Mas evidentemente que o país que está sendo atacado vai gerar um contingente de refugiados muito grande. Uhum. Né? Pessoas fugindo da guerra, como qualquer um fugiria. Ninguém sem consciência fica num lugar que tem uma guerra. Sim, claro. E a Europa já passa por problemas sérios, né, de refugiados. Não só a Europa, Estados Unidos já tem a problema dos latino-americanos, né, querendo entrar ilegalmente, ou mesmo legalmente nos Estados Unidos e tudo mais. Enfim, é um problema geopolítico mundial. Uhum. No caso da Ucrânia, o que vai acontecer com esses refugiados? As pessoas que estão fugindo da guerra, que a gente vê que é muito triste ver as pessoas, famílias, né, rompendo, saindo. O que vai acontecer? Para onde eles vão, esses refugiados aí da guerra? Bom, o refugiado, a princípio de tudo, né, não apenas existe um refugiado militar, como existe também o refugiado econômico. Sim. E muitos geógrafos também não gostam desse termo, porque eles falam que todo refugiado é um refugiado econômico. Todo mundo migra, todo mundo emigra de uma região e migra em outra região, buscando melhores condições de vida, certo? Raras são os casos das pessoas. Mesmo se você for pensar, não, mas tem gente que vai na onde está tendo conflito porque ele vai conseguir emprego lá e ele vai conseguir combater. A única coisa que ele sabe fazer é combater. Esse cara ainda está indo para um lugar que ele está procurando melhores condições econômicas. Eu não sei se Tá eu, certo que se eu. essa é a profissão dele, É, mas é o que ele está buscando. Quem não é. sabe, perdão? Não, eu não sei se eu concordo 100% com isso, porque eu acredito que Hum, existem outros tipos de refugiado. Por exemplo, aquele que foge de um estado que está perseguindo uma minoria étnica, por exemplo, né? Aí existe hum, um. Não necessariamente ele está saindo pela situação econômica. Às vezes a situação econômica dele ali é boa, né? E ele tá. Igual, por exemplo, os judeus na Alemanha nazista. Então eles tinham que sair, tinha dinheiro, né? Tinha dinheiro, tinha uhum. casa, tinha tudo, era economicamente ativo. Ia sair para uma posição pior, né, do ponto de vista econômico, mas era por uma perseguição Uhum. étnica, né, religiosa e Não, tudo sim, com mais. certeza. Na questão da diáspora que aconteceu na Alemanha, a gente dá ver que eles conseguiam levar algumas riquezas. E até é curioso como a gente. Isso é uma questão muito importante que você tocou. Refugiado é alguém que tem dinheiro para fugir. Você vê, por exemplo, a situação da Venezuela. Quem fugiu da Venezuela foram os que mais tinham condições, os que mais tinham dinheiro para ir para outros países. Quem é muito pobre, quem está numa péssima condição de vida, ou tenta fugir a pé, com o pouco que ele consegue carregar, ou ele tem que ficar onde ele está. Entende? Então, assim, a população que fica é realmente a população que estava mais nas piores já, realmente. Isso que eu quero dizer com essa questão do refugiado econômico. Ah, sim. Mas para onde vão então esses refugiados ucranianos? Obviamente que eles também vão procurar aonde tem melhores condições de vida. Eles vão procurar tentar chegar no lugar onde eles têm ali uma melhor situação, onde eles vão tentar talvez chegar, não necessariamente esses países que eu estou mostrando, são os últimos pontos de acesso são o último ponto de parada, perdão, desses refugiados. A gente estima hoje que já saíram cerca de 4 milhões e meio de pessoas da Ucrânia, de uma população de 20 milhões, isso é muita coisa, certo? É bastante. E é muito curioso como assim, a gente vê que vários deles fugiram para países próximos, você vê como a Moldávia ali embaixo, a Romênia, a Hungria, mas enquanto esses têm ali grandes números, a gente também vê grandes números em Belarus e na própria Federação Russa. É Por isso que que eu que esses números estranhei. aparecem? É isso que eu estranhei quando eu vi ele falando, nossa, mais de 200 mil pessoas indo para a Rússia, né? E por que que isso acontece? Porque quem mora na fronteira, imagina, por exemplo, alguém morando perto desse 3 da Moldávia aí, desse númerozinho 3. Essa pessoa, melhor do que para ela atravessar a Ucrânia inteira, que é um país muito grande, atravessar a Ucrânia inteira para chegar na Moldávia, para chegar na Bielorrússia, eles pensam, poxa, a invasão é na Ucrânia. Se eu atravesso 5 quilômetros naquela direção, eu chego na Rússia. Ah, mais E perto, né? muitas dessas pessoas que vivem na fronteira, elas vão ser como os brasileiros que vivem na fronteira aqui. Eles vão falar o idioma russo, eles vão conseguir se comunicar, eles vão ter amigos, eles vão ter parentes que vivem na Rússia.
até mais uma situação mais próxima do que o Brasil, é que a Ucrânia era era parte já da União Da União Soviética Soviética. junto da Rússia. Uhum. Então eles têm ali laços familiares. Você pensa que você não pode esquecer que a União Soviética acabou há apenas 30 e poucos anos. Verdade. Certo? Ela foi. E tem algum motivo E específico? Porque pelo que eu vi aí, para onde foi mais gente foi para a Polônia, né? Mais de 2 sim, vou milhões de falar disso agora. pessoas. Por que Que isso? incomparável com ela. Eu só queria deixar clara essa situação, porque bate o olho nesse mapa, todo mundo fala, nossa, a Federação Russa, como que 300 mil pessoas escolheram sair da Ucrânia e ir para a Rússia? E no pensamento dessas pessoas, a Ucrânia está sendo invadida, está sendo prejudicada agora, vou ficar vivendo na Rússia 10, 20 anos do que eu precisar, e depois eu volto para a Ucrânia. É, Certo? Depois eu volto para o meu país. a gente poderia Mas de comparar, longe, por exemplo, quem mora no sul do Brasil ali com o Paraguai, né? A sim, pessoa tem isso que gente que eu mora quis por ali que é pensar. mais paraguaio do que brasileiro, né? Tá Com sempre ali, certeza. a pessoa tá sempre lá no Paraguai, tem amigos lá, às vezes casa com a pessoa de lá e tudo mais. Então, há Uhum. um vínculo, às vezes, cultural maior com o pessoal de lá do que daqui, né? Então, basicamente, Sim, eu acho sim. que isso deve acontecer lá também, né? A pessoa Com tem certeza, vínculos, né, com com a certeza. Foi o Rússia. exemplo que eu levantei. É, O pessoal do sul do Brasil tem muito contato com Uruguai, Argentina, Paraguai, e eles, numa situação dessa do Brasil, de refugiado, eles poderiam ir para esses países, perfeito. entende? Mas sim, realmente, como você apontou, a Polônia está recebendo absurdos números de refugiados ucranianos, muito maiores do que os outros países. Não só porque a Ucrânia não recebeu outros refugiados, como alguns desses países, como a Eslováquia ou a Romênia, recebendo refugiados sírios e árabes, a Polônia agora se abriu bastante para os ucranianos, justamente na ideia de ser uma primeira parada. Na ideia de ser aqui, ó, daqui você pode chegar. Uma vez que você entra na Polônia, você está dentro do espaço Schengen, que é aquele que não precisa de passaporte para chegar em qualquer lugar da Europa. Uma vez que você entra na Polônia, você pode ir para a Alemanha, você pode ir para a Suécia, você pode ir para a Irlanda, você pode ir para Portugal, para a Itália, para a Espanha, para a França, para qualquer lugar dentro da União Europeia. Isso se chama espaço Schengen? Espaço Schengen, que foi o Schengen. idealizador dessa região, assim, de completamente livre transporte de pessoas. Ah, entendi. É, Eu então, mesmo fiz a passagem da Polônia para a Alemanha e é menor que um pedágio nosso. é Não tinha mesmo? nem bloqueio. Uhum. Ah, legal. Faz Certo? tempo A que gente você foi estava para de lá? carro, foi em 2018. Ah, entendi. Bem longe do Faz um pouco conhecido. de tempo, sim, tem que voltar. Ah, entendi. Ah, então é Hum. bom, tem isso, né? Indo ali pela Sim, Polônia, sim, você tem sim. a possibilidade de. Eu acho que as pessoas. Você tem mais possibilidades, né? Você tem a Europa inteira aí Uhum. de. Enfim, você ter ascendência lá, parente, amigos, algum tipo de afinidade. Não, sim, não, mas aí, sim, mesmo as afinidades, você pensaria, por que não vão tanto para a Hungria, ou para a Romênia, ou mesmo para Belarus? Olha Belarus, que é o tanto de fronteira que tem entre Belarus, perdão, é o nome em inglês da Bielorrússia. Uhum. Olha o tanto de fronteira que tem entre a Bielorrússia e a Ucrânia. Por que mais gente não vai para a Bielorrússia? Por questões econômicas. Eles querem chegar na parte boa da Europa, assim, na onde tem os empregos, na onde tem as oportunidades. Entende? Entendi. A É. Hungria também é um país membro da União Europeia, mas tem 10 vezes menos refugiados. Ah, Porque eles entendi. Ah, não então só é um país toda essa menor, parte azul mas só aqui é a são. Bielorrússia. Não, perdão. A parte azul são 5 países, 6 países Tá, aí. tá. É que tem uma divisãozinha que tá bem fraquinha aqui, né? Tá Entendi. muito fraca. Sim, Eslováquia, sim. Hungria aqui, Romênia, tá certo. Uhum. A Bielorrússia é essa parte Bielorrússia, aqui. ela corta da Polônia mais ou menos na onde estão os nomes deles. Tá, Tá certo? É bem um tracejadinho ali. entendi. Mas então, nessa questão assim, eles estão realmente entrando na Polônia, porque lá já é um país que precisa de muito trabalho estrangeiro, justamente porque trabalho estrangeiro, eu digo, desqualificado. Eles precisam de, por exemplo, muitas pessoas que trabalham na agricultura. Além da Ucrânia, e você pensa que a Ucrânia está perdendo muito dessa exportação de agricultura que eles tinham. Eles eram um dos países com mais exportação agricultural da Europa. Qual é o próximo? Polônia. Certo? Toda essa mão de obra que está fugindo da Ucrânia quer chegar na Polônia. Ok? Entendi. Com a esperança, né? De alguma coisa. De conseguir um emprego, exatamente.
Maravilha. Mas outros países também são afetados pela guerra. Assim, enquanto os refugiados têm essa questão, os países também são afetados por um fluxo de pessoas. Perdão, vamos voltar porque eu acabei pulando o slide antes de você fazer a pergunta. Não, pode continuar, continua. Pode. É que eu prefiro fica mais ajeitadinho o vídeo depois. E na verdade eu achei que tinha um mapa econômico nesse slide, não no Uhum, outro. certo. Tá bom? Então, é isso. Os refugiados, então, eles principalmente vão buscar a Polônia porque eles querem não só ficar na Polônia, como também chegar em outros países. Em cima da Bielorrússia, em cima da Polônia, a gente tem três países, que é a Lituânia, Letônia e Estônia, e os três estão tendo um grande crescimento econômico recentemente, além de serem países com grandes indústrias agriculturais, então eles podem estar chegando na Polônia e indo para esses países também. Perfeito. Pois não, Ok? foi maravilha. E aí, no próximo slide, você vai falar para a gente um pouco sobre como os outros países, não aqueles tão próximos, né? Mas como a Sim, guerra afeta os exatamente. outros países, incluindo o Brasil. O Brasil, eu vou discutir numa outra questão, mas a guerra em si, ela está agora afetando muito a Europa, mesmo países distantes do conflito. Pensa, que risco tem, mesmo com o alemão, hoje eu vou acordar com um russo batendo aqui na casa, ó, vai embora. Nenhum. Porém, a Rússia é a grande fogueira, vamos dizer assim, da Europa. A Rússia tem gigantescas reservas, pelo seu próprio tamanho mesmo, não por nenhuma grande propensão geográfica ou geomorfológica, de ter muito petróleo. Petróleo e a versão gasosa do petróleo, que é o gás natural, certo? E ela conecta esses combustíveis para o resto da Europa. Porque não só eles têm e usam para alimentar e para aquecer as suas próprias pessoas, como sobra demais. Então, eles usam isso para esquentar e alimentar pessoas em outros países. Inclusive, há uma grande crítica ao movimento ambientalista da Alemanha, porque enquanto a Alemanha desativou os seus reatores nucleares, principalmente ainda mais depois do acidente nuclear de Fukushima em 2011, no Japão, ela substituiu essa produção de energia nuclear por produção de petróleo, a partir de petróleo e gás natural, que é um tipo de produção que afeta na própria emissão de gás carbono que esse país tem. É um tipo de produção a partir da queima de combustíveis fósseis. Ou seja, do ponto de vista ambiental, não foi uma escolha muito significativa, né? Não, não, não é questão significativa, né? Eu digo que não foi uma questão justamente controversa e foi realmente uma questão hipócrita, vamos dizer assim, de certo modo, porque a gente Sim. abandonou uma produção que tem menos emissões de carbono. A maior parte das emissões de carbono que a energia nuclear libera é durante a construção da usina nuclear. Se a usina já está construída, não faz sentido ambientalista deixar de utilizar o Ucrânia ali. Ucrânia, não, perdão, urânio. Não, pensei em duas palavras parecidas. Novo elemento químico. Exato, no elemento não faz mais sentido, uma vez que já está construído o reator nuclear, deixar de usar as pastilhas de urânio que vão alimentar a fissão nuclear dentro desse reator. Entendi. Toda então essa exportação que a Rússia faz, agora fechou. E a Europa mesmo está passando por uma crise energética que vai ficar pior nos próximos meses. Esse- Porque agora está entrando no período quente da Europa, só que, então, por exemplo, agora eles estão na primavera, nós vamos entrar no inverno e eles vão entrar no verão. Porém, depois, quando as coisas ficarem frias mais para frente no fim do ano, vai ser um momento que vai faltar essa energia. Quem que se beneficia muito com isso? Outros países que exportam petróleo e gás natural. Países como o Brasil, países como o Oriente Médio, membros da OPEP, né? O próprio Estados Unidos, a China. Apesar que a China tem todo um controle próprio dos seus combustíveis fósseis, porque a China tem praticamente
ela é hoje um dos maiores polos de consumo de energia do mundo inteiro. Mas ela ainda exporta um pouco. Como ela exporta ali regionalmente, talvez ela não seja tão beneficiada quanto outros países. Entendi. Por Essa exemplo, é o momento do parte, Brasil aumentar a sua extração para poder alimentar tanto a nossa própria indústria quanto a deles. essa parte em vermelho aqui são os oleodutos, é? Isso, são oleodutos de petróleo, De enquanto o petróleo. verde são os gasodutos de gás natural. É, basicamente da Rússia. Bom, aqui a gente tem um trajeto de. A parte que abastece seria os pontinhos aqui em preto ou não? Sim, sim, são os principais pontos de abastecimento, só que ali também são os portos. São os portos Hum, para onde isso pode ser mandado para outros lugares. Então, por exemplo, quando no Reino Unido nós não temos um gasoduto, é a partir de um porto ali da Alemanha que eles extraem e enviam para o Reino Unido. entendi. Ah, mas tem pontos pretos no meio do mapa. Sim, a gente não pode esquecer que a Europa tem uma grande conexão fluvial. Alguns desses portos são em rios. Sim, sim. Ok? Basicamente até aqui, ó. A Alemanha tem bastante, pelo que eu vejo aqui, né? Sim, sim, sim. Alemanha, Esse porto de Frankfurt, que chega na Alemanha, porque a Alemanha é uma grande produtora industrial, então ela precisa de muita energia. Esse campo de Frankfurt, esse pontinho preto em isso Frankfurt, aqui. na Alemanha, ele é o quê? Justamente um lugar que tem um porto fluvial aonde o gás e o petróleo podem chegar em outros países, em outras regiões, a partir do Rio Reno, que é o grande rio que separa a Alemanha da França. Entendi. Perfeito? Perfeito. Nessa parte aqui? Tranquilo. Certo. E além disso, a Ucrânia tem uma exportação de outros produtos, principalmente produtos agrícolas. Produtos agrícolas que você vê, eu coloquei esse mapa para mostrar como eles chegam, na maior parte deles, no mundo inteiro. Ela tem exportação para a África, ela tem exportação para o Oriente Médio, ela tem exportação para a Ásia como um todo. Não só para a Ásia, vamos dizer assim, a Ásia industrial, que seria Coreia, Japão, China. Ela também chega no Sudeste Asiático. Ela tem exportação para outros países da Europa, não apenas, por exemplo, para a Rússia. Entendi. Entendeu? Tem algum O, produto ucraniano que se destaca, produto agrícola, né, que se destaca nesse cenário, Sim, que é mais exportado? aqui nesse meu mapa a gente pode ver que esse daqui é um mapa em francês. Você vê que ele blé e maïs, deve estar falando isso errado, mas são produtos derivados do milho. E você vê que eles exportam milhões de toneladas de milho. Milhões e milhões de toneladas para o resto da Europa. 13 milhões de toneladas para outros países da Europa. 11 milhões de toneladas para o Oriente Médio. 4,8 milhões de toneladas para o Maghreb. Maghreb é a região norte da África. Outros 5 milhões de toneladas para a Ásia e Oceania. É muito e muito milho. E muitos cereais. Esse pedacinho em verde que nós temos aí é cevada. Eles mandam muita cevada também para o Oriente Médio. Entendi. Essas exportações de produtos cereais agrícolas, pensa que elas são hoje, né? A gente até estava discutindo isso com um amigo recentemente. Ele falou que no supermercado, a maioria das coisas, se a gente fosse chamar pelo principal ingrediente, é açúcar e amido de milho. Amido de milho é algo que você pode facilmente transformar em muitas coisas. Então, se você for ver que amido de milho é um ingrediente em vários e vários produtos industrializados, Sim, inclusive certo? refrigerante, né? Refrigerante, o açúcar é derivado do Sim, milho, né? sim, o É, xarope de milho, com xarope de milho. certeza. Então, toda a produção industrial desses países que recebem essa produção ucraniana está comprometida. Pensa que, por exemplo, mas é produto industrializado, tem pouca nutrição. Tá, mas é um produto que alimenta o Oriente Médio. É um produto que alimenta o norte da Ah, África. Se esses países sofrem com essas faltas de aí, quase 20 milhões de toneladas, eles vão ter que arrumar comida para sua população que já tem muita fome em outros lugares. é. Certo? É E aí os verdade. preços desses produtos disparam no mundo inteiro. Sim, Dispara o mundo inteiro assim. E pensa que se dispara o preço lá fora, os produtores talvez não queiram manter os nossos produtos aqui. O Brasil é um grande produtor de milho. Se a gente está vendo que um grande produtor de milho caiu fora do jogo lá fora,
o produtor de milho aqui, o fazendeiro produtor de milho, vai querer exportar o seu milho. Porque agora ele pode ganhar o que ele ganhava em reais, ele pode ganhar em dólar agora. Entendi. Para Então, ele é uma moeda muito mais segura para se manter a longo período. movimenta toda uma geografia, uma economia mundial, né? Por isso que o Sim. conflito está sendo lá no leste europeu e a gente vai impactar diretamente aqui a gente, porque aí tem tudo isso, né? Aí a gente vai ter que produzir para exportar. Quem exporta milho vai lucrar com isso, vai ganhar dinheiro com isso. Agora o cara, o pecuarista que tem gado já não é a mesma coisa, porque ele alimenta o gado dele com cereais, sei lá, tipo de Soja. soja, né? Uhum. Mas às vezes tem mistura, né? Coisas de milho e tudo mais, vai ficar mais caro, né? Então se movimenta toda uma economia mundial, né? Uhum. Toda uma questão que é que você falou. O consumo ele não vai acabar ou deixar de existir porque houve o conflito, né? Os outros Uhum. países vão continuar precisando, precisar, vão continuar demandando esses produtos. E aí, quem Uhum. tiver no mercado isso disponível, com certeza o preço vai subir, né? Sem E dúvida. Não, e infelizmente, você assim, pensa que, para muitos desses países, essa crise está chegando em cima de outra crise que foi a questão laboral levantada pelo Covid. sim, sim, com certeza, Entende? né? Para muitos, principalmente os países mais próximos ali, né? Você imagina, já sofreu com Covid, agora vai sofrer com falta de alimentos, alimentos mais caros, mais difícil de encontrar. Uhum. É a tristeza da guerra, tá? A Sim, com guerra, certeza. evidentemente, algumas pessoas lucram e lucram muito com ela, mas de uma maneira geral, a população é que sofre, acaba sofrendo com o impacto de tudo isso, né? É como aquele ditado, né? Na briga de dois elefantes, quem sofre é a grama, né? Então é mais ou menos isso, né? Nunca tinha ouvido esse, mas gostei. É uma boa. É, mas é basicamente isso, Uhum. né? Mas Sim, claro. E para nós aqui, a gente também é afetado, né? E você pensa, poxa, como? Olha a distância do Brasil para a Ucrânia. Certo? Olha o tamanho do Brasil perto da Ucrânia. Como que nós somos afetados por isso? Mas você tem que sempre pensar na economia como uma coisa completamente conectada. é, Não dá para completamente. mais, não dá para você fechar uma economia. A todo momento você tem uma economia global mesmo conectada. Você vê pessoas que trabalham aqui, eu tenho colegas meus que trabalham para empresas do mundo inteiro. Tenho colegas que trabalham para empresas japonesas, dinamarquesas, russas mesmo, americanas, argentinas, e todos moram perto, todos interagem juntos. Se acontece então uma coisa lá no Japão, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, isso afeta pessoas aqui, isso afeta pessoas que têm relações com essas pessoas. Por exemplo, o meu amigo sofreu com a recessão dos Estados Unidos, ele foi demitido, ele não conseguia mais ajudar os pais com a reforma deles, e aí os pais tiveram que demitir pedreiros. Então, talvez o pedreiro nem saiba o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas o fato que lá teve uma recessão afetou a vida dele. Sim, sim, Eu sei que é uma questão anedótica essa, mas anedota, traz anedota, faz a estatística. sim, sim. A gente viu muito na Ucrânia a questão dos jogadores de futebol, né? Teve muita gente que veio para Uhum, cá. Até o Dentinho, que sim. era do Corinthians, né? Tava lá já, acabou vindo para cá. Então, Uhum, assim, é claro que a gente viu, talvez as pessoas mais famosas que foram para lá, mas imagina isso, quantos, né, brasileiros não foram para lá e aí vão. Alguns conseguiram vir, né? Outros foram refugiados para algum outro canto aí, né? uhum, Mas, evidentemente. E eu vi também uma questão muito importante que eu queria ressaltar aqui. Quando o presidente Bolsonaro ele falou que ele ia ficar neutro nessa questão, e ele fez até uma visita lá à Rússia, ele expondo que o motivo seria justamente porque a Rússia era o maior produtor de fertilizantes para o Brasil. Então, se de repente o governo brasileiro demonstrasse uma empatia com a Ucrânia, né, isso fosse uma coisa não velada, uhum. evidentemente que se a Rússia decide não mandar, não mais negociar esses fertilizantes com o Brasil,
a gente teria um problema sério na nossa agricultura. Seríssimo, seríssimo. E a agricultura é ainda a grande base da pirâmide econômica do Brasil. Se afeta a nossa agricultura, pronto, afeta o resto do país. E É. lógico que o presidente quer tentar evitar qualquer instabilidade, ainda mais no ano de eleição. Sim, sim, é claro. Eu sei que existem posições contrárias e outras favoráveis a essa questão e tudo, mas a gente não pode deixar de, nesse momento, aí é um ponto de vista pessoal, de Uhum. ser pragmático, porque se já horrível a guerra lá para quem mora lá, torná-la mundial do ponto de vista do flagelo do conflito seria pior ainda, né? Então, assim, tá Sim. ruim, tá ruim. A gente, evidentemente, não concorda com a guerra. Agora, tomar partido nessa situação é difícil, né? É claro, como eu disse, tem posições contrárias e posições favoráveis. E eu respeito todas. Agora, é uma situação difícil, né? Você Uhum. tomar um posicionamento, porque você tem um posicionamento que é humanitário, que realmente aí eu acho que é óbvio, né? Pensando nas pessoas, mas tem aquele posicionamento também mais pragmático que você fala, bom, se eu errar aqui na minha decisão, na minha escolha, eu vou colocar milhões de brasileiros aí que já estão na linha da pobreza para miséria. É uma situação Sim, sim, difícil, né? sim. Esse Que não jogo, deixa de ser uma questão humanitária também. esse jogo de geopolítica mundial é sempre muito, é um xadrez de peças assim que é muito, é complicado, né? Um erro que você Uhum. comete assim, você coloca tudo a perder, né? É complicado, é difícil, né? Não é fácil. Geopolítica mundial. Tem um pensador, agora não vou lembrar quem foi, perdão, mas ele fala que o xadrez mundial ele é jogado sem você ver os movimentos. Como se tivesse uma cortina entre os jogadores e o tabuleiro. Você só mexe tentando ver o que o outro está fazendo. É mais ou menos Mas ao isso mesmo mesmo. tempo você tem que multiplicar isso por 203 jogadores, três dimensões. Nossa, é bem Né? isso mesmo. É isso mesmo. 204, perdão, nós temos um novo país, o Sudão do Sul. Sudão do Sul. É, Maravilha. Maravilha, professor. Bom, tá essa foi a certo? nossa apresentação aí, né? Uhum, Perfeito. exatamente. Foi Bom, isso daí tudo que eu tinha resumido para nós e acho que o assunto está bem tratado aqui. beleza. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui do professor Igor. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os contatos do professor, as redes sociais dele também, para que vocês possam, se quiser, entrar em contato com ele. Muito obrigado pela audiência e mais uma vez aqui eu peço de vocês aí aquele like que ajuda muito a gente, é uma forma de você retribuir a gente, né? Monetizando o canal aí dando o seu like. Se inscreve se você não é inscrito, ative o sininho da notificação, porque você vai ser notificado. A gente pretende produzir mais vídeos, então, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários para que vocês possam comentar a respeito de qual assunto você gostaria que o professor Igor voltasse na próxima oportunidade para tratar, em relação à história, geografia, política, enfim. Então, se deixa aqui seus comentários, que aí, na medida do possível, a gente prepara mais um podcast, mais uma aula aí para que a gente possa se inteirar dos assuntos, tá bem? Então, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você vai prestar o vestibular da Univesp, não esquece de entrar em advides.com.br e fazer seu curso lá gratuito, tá bom? Professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela presença e pelas Eu que explicações agradeço a aí. oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, Joel, e espero voltar mais vezes. Maravilha. Falou, professor. Tchau, galera. Até Falou, um grande mais. abraço. Tchau, tchau.